Em 2035, uma fenda espacial vinda de outro reino subitamente rompeu as defesas da humanidade. A humanidade foi caçada por homens-fera e mutantes, sobrevivendo apenas através de seres evoluídos que lutavam pela vida. O protagonista desta história, chamado Li Ji, perdeu os pais tragicamente em uma mina sem nome. Ironicamente, em vez de compensação, ele foi falsamente sobrecarregado com uma dívida astronômica. Um mero mortal como ele não conseguiria se opor àqueles com poderes sobrenaturais, que seriam forçados a trabalhar arduamente na zona de mineração. No entanto, hoje um evento bizarro ocorreu repentinamente. O chão na área de mineração estável tremeu violentamente. Enquanto todos estavam confusos, o líder rapidamente os tranquilizou. Apenas um pequeno tremor. Antes que suas palavras terminassem, ele foi instantaneamente perfurado por uma criatura grotesca. E então, como uma maldição, desastres o assolavam por onde quer que ele passasse. Os mutantes atacaram imediatamente, massacrando sem distinguir entre jovens e velhos. Em meio à crise, Li Ji percebeu de repente que esses mutantes pareciam extremamente avessos ao fogo. Seu olhar se voltou para uma tocha próxima, pensando: valia a pena arriscar. Naquele momento, um mutante avançou e ele sentiu sua presença. Ele saltou em direção à tocha, tentando pegá-la, e no momento seguinte, a tocha estava firme em sua mão. Segurando o cabo de madeira com força, ele disse suavemente: ótimo. Li Ji acenou freneticamente com a tocha, gritando: saiam daqui! Vendo os monstros paralisados sem ousar se aproximar, suspirou aliviado. Seu palpite estava certo. Pensando nisso, ele gritou alto: escutem, eles temem fogo! 10 anos atrás, o mundo viu de repente portais espaciais surgirem com criaturas bizarras como vermes venenosos. Um monstro gigante com dezenas de olhos emergiu apenas neutralizado por aqueles despertados pela radiação. Naquela época, uma figura desconhecida os atacou implacavelmente, graças aos evoluídos. A humanidade fechou os portões da calamidade e entrou em uma nova era de exploração de energia alienígena. Infelizmente, não estávamos entre eles. De volta à mina caótica, Li Ji se recompôs com urgência. Somos meros mortais. Sobreviver neste mundo já é uma batalha. Ele guiou os sobreviventes em voz alta: encontrem qualquer coisa inflamável. Depressa, contra aqueles mutantes até escapar é um luxo. Um homem segurava sua tocha com força, tremendo incontrolavelmente com a voz trêmula. Mas esta tocha não vai durar muito. Li Ji se virou rapidamente e disse: a gasolina no depósito dos fundos. Se bloqueassem a entrada da caverna com fogo, poderiam resistir até o resgate. O grupo seguiu sua liderança costas com costas, formando um círculo, recuando lentamente. À medida que se aproximavam dos barris de gasolina no final da caverna, ele assentiu em aprovação. Muito bem. Antevendo o momento propício, Li Ji sussurrou para a pessoa ao lado: rápido! Despeje gasolina na entrada da caverna. O homem respondeu imediatamente: entendi. Sem hesitar, ele chutou um barril perto da entrada. O líquido pungente derramou, atingindo os pés do mutante num piscar de olhos. Antevendo o momento, Li Ji gritou: jogue! A tocha em sua mão desceu, atingindo o rastro de gasolina, e um mar de chamas irrompeu, incinerando os mutantes que gritavam em agonia. O homem da frente colocou a mão no ombro de Li Ji com a voz embargada: graças a Deus você está aqui. Ele o encarou atentamente e acrescentou: sem você teríamos perecido lá fora. Outros assentiram, um deles dizendo: é só avisar depois. Não vou recusar. Naquele momento, o olhar de Li Ji se fixou em um objeto estranho. Ele hesitou, olhos fixos na estátua gigante ali perto. Esta estátua, respondeu um membro do grupo, foi encontrada há muito tempo na mina. Ouvi dizer que o gerente Wang Jing planejava vendê-la secretamente no mercado negro, então está armazenada aqui. Li Ji examinou a estátua, dizendo lentamente: parece antiga. Então o rádio estalou: zona de Minas 7, zona de Minas 7, respondam se ouvirem. O homem ao lado se alegrou. Sinaliza de volta. Pergunta quando o resgate está chegando. Ele respondeu imediatamente: a zona de Minas 7 ouve. Estamos sob ataque mutante, precisamos de resgate urgente. O outro lado respondeu: mensagem recebida. Equipe de resgate chega em cerca de 2 horas. Fiquem em segurança. Todos engasgaram. 2 horas? O homem gritou em pânico: não pode ser mais rápido? Nós... Alô, alô. Mas a estática desapareceu. O rádio perdeu o sinal na mina fria. Outro falou ansioso: e agora? Trajes duram apenas 90 minutos. Eu não quero morrer. Minha esposa e meus filhos estão esperando. Droga, vamos embora. Salve quem pudermos. Esperar aqui é a morte. Li Ji, que estava por perto, concentrou-se no pequeno painel de controle em seu pulso. O visor mostrava 61%. Ele pensou em silêncio. A energia do traje está baixa. Espero que o resgate chegue. Então outra voz se ergueu: esperem, tenho algo a dizer. Ele e alguns atrás empunharam armas. Nessa situação, alguém precisa se sacrificar. Nossos trajes estão quase esgotados. Olhando para o velho,
E Li Ji ele sorriu, como o velho ou o órfão, apontando seu cajado para eles, disse claramente: sem família, afogando-se em dívidas, viver é só dor. Por que não dar uma chance aos outros? Diante do olhar furioso de Li Ji, o homem declarou friamente: em vez de se esforçar, entregue a bateria do seu traje. Li Ji cerrou os dentes. Você, interrompendo-o, o homem balançou o cajado no ombro de Li Ji, gritando: ainda resistindo? Acha que é digno? Ele deu um passo à frente, imponente, a voz transbordando sarcasmo. Vá em frente, revide. Vamos ver se você consegue. Enquanto falava, agarrou a garganta de Li Ji com outros dois, forçando-o a tirar a máscara, zombando. Vamos ajudá-lo. Talvez a radiação desperte seus poderes e você seja um salvador. Vendo sua máscara jogada para o lado, Li Ji rugiu: bastardos! Se eu acordar, vocês serão os primeiros que matarei. O homem zombou com desdém. Uma chance em 1000 de despertar, acha que foi escolhido? Seus homens imobilizaram Li Ji, removendo o dispositivo de seu traje. Ele acrescentou presunçoso: mais uma bateria boa. Virando-se para os outros, sua voz cortava como uma lâmina. Quem está se sacrificando pelo bem maior? Um deles imediatamente empurrou dois para perto de si, gritando: peguem o que é deles, não o meu. Enquanto tentava fugir, outros o perseguiam, gritando: agarrem-no! O homem subiu em um veículo enquanto outros gritavam: pare! Você vai nos condenar a todos. Na cabine ele praguejou: droga! Se eu morrer, todos nós morreremos. O veículo avançou com um rugido, sacudindo a estátua gigante, que se inclinou e caiu. A estátua caiu rachando enquanto gritos ecoavam: parem-no! Se ele quebrar a barreira de fogo, estamos acabados. Em meio à poeira e aos destroços, uma voz vinda da estátua: a barreira de fogo está quebrada. Mutantes estão se aproximando. Li Ji olhou para a estátua rachada, vendo um sorriso distorcido nas rachaduras da estátua. Ele rangeu os dentes. Até uma estátua quebrada zomba de mim? Naquele momento, mutantes invadiram o local. Eles levantaram as mãos ensanguentadas, um pesadelo diante dele, e uma pergunta de cortar o coração ecoou: por quê? Agarrado sua cabeça erguida no ar, um pensamento explodiu: por que tudo isso cai sobre mim? Uma mão gigante perfurou seu peito, a dor o fazendo pensar: só porque sou fraco? Em sua mente, rostos cruéis, surgiram provocações ecoando: sai fora! Seus pais morreram, e daí? Não espere que parentes pobres o criem, sem dinheiro caia fora. A morte dos seus pais não apaga a dívida deles. Na memória, uma voz desesperada: sai da frente, eu não aceito devedores. Diante dele, um homem entre lacaios zombou: louco, investigando a morte dos seus pais? Processando a corporação? Papéis jogados na cara dele. O homem rugiu: aqui estão todas as suas reclamações. Eu as escutei todas. Quer a verdade sem preço? Eu vou te mostrar. Enquanto recuavam, outro homem se aproximou com o pé erguido sobre o corpo de Li Ji e declarou: a verdade é que seus pais quebraram as regras, causando enormes prejuízos. Não só não há compensação, como você deve reembolsar os danos causados a eles. Sua mão pressionou o chão, dedos trêmulos, agarrando algo intangível. O homem chutou o rosto, rosnando: assine os papéis de indenização. Pegue alguns trocados e pronto. Por que buscar a verdade e convidar a ruína? O chute jogou Li Ji para o lado. O homem continuou ameaçando: sua dívida é minha para cobrar, 30.000 mensais, 3 anos para quitá-la. Meus homens vêm no dia 15. Não podem pagar? Enfrentem as consequências. Antes de partir, ele disse friamente, para o seu rosto patético: há uma saída. Trabalhe em outra dimensão para pagar a sua dívida. Sua mente voltou ao normal quando um mutante o perfurou. Na vida ou na morte, ele gritou consigo mesmo: se eu morrer, vou levar você comigo. Pensando nisso, mordeu com força o ombro do mutante, rugindo: e daí se eu sou fraco? Quem disse que os fracos devem se deitar e morrer? O mutante sangrando o jogou furiosamente como se fosse lixo. Arremessado para cima, ele murmurou: este fedor, verdadeiramente repugnante. No vazio, uma enorme sombra negra surgiu, rindo. Pensei que você tivesse potencial. Apenas lutas inúteis antes da morte. Li Ji retrucou: pelo menos eu mordi. Melhor do que uma estátua inútil pisoteada em pedaços. A sombra cruzou os braços, dizendo severamente: só eu posso te salvar agora. Apenas entregue seu corpo para mim. Li Ji cerrou os dentes, com os olhos brilhando: sem necessidade. Prefiro morrer a deixar uma coisa feia como você me controlar. Riu alegremente, teimoso mesmo às portas da morte. Agarrou seu corpo, rosnando: tolo, acha que tem escolha? Um som mecânico frio soou. Sistema sombra. Ativar. Seu corpo se moveu rapidamente, circulando o mutante, desorientando. A sombra agarrou a cabeça do mutante, jogando-a no chão com um baque arrepiante. Levantando um pé, disse friamente: aquele que pisou naquela estátua, apenas uma formiga humilde, certo? O pé gigante esmagou o mutante até transformá-lo em uma polpa sangrenta. A voz de Li Ji ecoou: essa mágoa eu nunca esquecerei.
De repente, outro mutante apareceu atrás dele, rugindo. Li Ji se virou, sorrindo suavemente. Fantasma persistente, hein? Antes que pudesse atacar, um profundo buraco negro se abriu sob os pés do mutante. Ele disse friamente: "Aproveite o abismo." Ao ouvir suas palavras, a criatura foi engolida inteira, incapaz de lutar. Seu rosto, antes de desaparecer, demonstrava pânico evidente e malícia não expressa. Li Ji cuspiu a sujeira que tinha na boca, murmurando: "Essa coisa é realmente nojenta." Aproximou-se vagarosamente daqueles que o humilhavam, em voz baixa: "Agora é a sua vez, escória." O grupo suspenso se debateu em pânico, gaguejando. Li Ji, o que você está fazendo? Toque em mim, e eu te denuncio." Naquele momento, uma aura crescente como uma tempestade irradiou dele. A sombra interior falou calmamente: "Estou curioso, devolvam este corpo para vocês. O que fariam?" Li Ji caminhou lentamente em direção a eles, com os rostos exaustos, implorando: Poupe-nos, poupe-nos. Vocês não podem fazer isso, só queríamos sobreviver." Gaguejou um deles. "Além disso, sem nós, como você sabia que conseguiria despertar?" "Claro, fomos duros. Mas você evoluiu agora, não é?" Ao ouvir isso, a testa de Li Ji franziu, a voz como a geada da manhã. "Então, eu deveria me curvar e agradecer." Pensando que o haviam convencido, o homem forçou um sorriso, tentando disfarçar a tensão. Mas em seguida, o clima mudou. Li Ji estalou os dedos e um leve sorriso surgiu em seu rosto, deixando claro que não apenas pouparia o alvo, como também tinha a intenção de ajudá-lo. Nesse instante, as máscaras falsas do grupo caíram, revelando suas verdadeiras intenções. Tomados pela fúria, os homens cuspiram sangue, enquanto encaravam Li Ji em choque. Os gritos de desespero ecoaram, implorando por vida e inocência. Li Ji, sem se comover, atirou 2 células de energia. A sombra interior, fria e impiedosa, reforçou que a compaixão não passava de uma corrente, arrastando-o para a lama. Ele se afastou com firmeza, recusando-se a ceder aos sermões daquela presença. No entanto, a sombra o seguiu, insinuando que diante da morte, sua teimosia desmoronaria. Ao alcançar a entrada da caverna, deparou-se com um enxame de mutantes, avançando como formigas em fúria. Ofegante, Li Ji percebeu a quantidade esmagadora de criaturas diante de si. A sombra lhe apresentou 2 opções: entregar o corpo ou enfrentar sozinho aquela maré imunda. Suas pernas tremiam, e o escárnio interior zombava de sua fraqueza. Ainda assim, antes que a voz terminasse, Li Ji reagiu com brutalidade, erguendo-se e saltando sobre a cabeça de um mutante. O impacto ecoou. Ele se moveu com agilidade inesperada, desviando com facilidade das garras afiadas. O espanto estampava seu rosto, mas seus olhos gélidos percorriam cada inimigo ao redor. Um após o outro avançavam, e ele se esquivava com reflexos muito além do que já conhecera. A sombra tentou se apoderar de seu corpo, ridicularizando suas habilidades, mas Li Ji resistiu com fúria. Seu soco arremessou uma criatura à distância, e só então percebeu que sua força crescia em ritmo assustador. A constatação de que ataques comuns não seriam letais o fez canalizar energia às mãos, desejando por uma arma. Nesse instante, uma adaga negra surgiu como resposta, materializando-se em sua palma. Reconheceu-a como a lâmina sombria do sistema, e sem hesitar, assumiu postura ofensiva. O primeiro golpe atravessou o corpo de um mutante, partindo-o ao meio, jorrando sangue no ar. O brilho em seus olhos se intensificou ao perceber que também podia matar. 2 outros se lançaram contra ele, e a dúvida atravessou sua mente: estaria se tornando um mutante evoluído? Um ataque inesperado veio pelas costas, mas ele girou em tempo de decapitar o inimigo com precisão. Movido pela excitação da batalha, investiu como um predador selvagem. O sangue jorrava em fontes vermelhas, tingindo o chão de morte. Quando a última criatura tombou, Li Ji caiu de joelhos, respirando com dificuldade, como se tivesse se libertado de um peso esmagador. Entre os cadáveres mutantes, sua gargalhada ecoou, carregada de loucura e alívio. Naquele instante, uma voz mecânica ecoou. A evolução estava completa. Li Ji, humano, classificado como nível E. A cena se deslocou para um quarto de hospital, onde uma enfermeira, ao lado de um médico, observava o jovem inconsciente. Nenhum ferimento, nenhum sinal de doença, apenas um corpo em repouso profundo. O médico explicou que os recém-evoluídos precisavam de tempo para que seus corpos se adaptassem à nova patente. A enfermeira, tomada pela curiosidade, perguntou em que nível aquele paciente se encontrava. A resposta veio calma. Seria revelado apenas quando ele despertasse. Logo em seguida, um chamado firme os conduziu ao próximo quarto, mas a enfermeira se voltou com relutância, deixando escapar um pensamento sobre a beleza daquele jovem adormecido. Acima da cama,
pairava uma sombra azeda e impaciente. Para ela, era um insulto que uma espécie inferior fosse classificada como apenas Rank E. Dada sua linhagem e poder, esperava no mínimo um nível A ou S. Mesmo assim, reconhecia que o garoto havia ativado o sistema de sombras e, de forma inédita, formado um avatar sombrio já na primeira tentativa. Interessante, mas insuficiente. Aquele corpo frágil jamais suportaria uma fração de seu verdadeiro poder. Lidi abriu os olhos, encarando a presença etérea, enquanto seus pensamentos a questionavam. O ser respondeu com arrogância, declarando-se o ancestral supremo da raça Shang-Shija, governante de reinos-prisões, exigindo o corpo do humano em troca de futuras recompensas. Mas, dentro de si, Li Ji desdenhava daquela prepotência. Para ele, não passava de conversa fiada. A sombra, ao ouvir sua mente, se enfureceu. Ser ridicularizada por um humano patético era intolerável. Mesmo assim, o jovem se mantinha firme, debochando com pensamentos absurdos e improváveis, ao ponto de confundir a entidade com sua lógica torta. A fúria da sombra aumentava a cada instante, até finalmente arrastá-lo pelo colarinho, indignada por ter sido forçada a depender de alguém tão frágil. Jogando-o ao chão como se fosse lixo, decretou um ultimato: 3 dias para alcançar o Rank D, ou seria apagado da existência. Atordoado, Li Ji se deu conta de que não estava em um hospital. O ambiente diante dele era como o portão do inferno. A sombra explicou que membros de seu clã possuíam a chance de passar por testes após a maturidade, mas que desde a fusão, as tentativas haviam sido reiniciadas. De repente, um monstro colossal surgiu diante dele. O sistema zumbia, identificando-o como um inseto de guarda blindado. O coração de Li Ji disparou ao ver aquela criatura monstruosa. A sombra explicou que o sistema de sombras extraía dados de combate diretamente de seus registros, e que ele deveria se acostumar. Sem tempo para hesitar, o inimigo avançou. A lâmina em sua mão tremia. O ar se rasgava diante da velocidade do ataque, rápido demais para seus olhos acompanharem. O rugido do monstro sacudiu o vazio como um trovão. Li Ji buscou um ponto fraco e avançou com precisão, golpeando as costas do animal, mas nada aconteceu. A superfície permanecia intacta. O inimigo respondeu com um golpe mortal, obrigando-o a recuar. Ele continuou atacando, determinado a abrir uma fenda na couraça. Seus dentes se cerraram com força. A constatação era terrível. Aquela concha era quase impenetrável. A sombra zombava da luta de Li Ji, acusando-o de imprudência e de depender apenas de investidas desesperadas. O jovem, porém, mantinha a determinação de que aquela batalha era sua, e não aceitaria ser guiado por ele. O inimigo, no entanto, parecia invencível. Cada golpe atingia a couraça do inseto sem causar danos. O suor escorria por seu rosto enquanto cerrava os dentes. Nenhum ponto fraco se revelava. Então, em um único movimento brutal, a criatura o arremessou contra a parede. O impacto fez o sangue jorrar de sua boca, espesso e vermelho como vinho derramado. Foi quando notou o líquido verde queimando seu ombro. As pinças do monstro gotejavam a mesma substância corrosiva, chiando ao tocar o chão. Era o sangue da criatura. Os olhos de Li Ji brilharam ao perceber a fraqueza escondida sob a couraça.